Fala galera, aqui é o professor Joadson em mais um projeto. Projeto esse agora é Estudaê. É um projeto do governo do estado do Maranhão, junto com a Secretaria Estadual de Educação e a plataforma Gonçalves Dias. Professor, o que é a plataforma Gonçalves Dias? É uma plataforma é um canal que está hospedado no YouTube, onde você pode acessar esse canal e ver várias aulas que tem lá. Nós temos já um acervo grande de aulas na plataforma Gonçalves Dias. Essas aulas servem para quê, professor? Elas servem, tem aulas ali para você que vai fazer o vestibular, tem revisões de vestibular, tá? Você que vai fazer um concurso público, você tem também aulas para concursos públicos. E esse projeto nosso, que também vai estar hospedado na plataforma Gonçalves Dias, é um projeto de reforço escolar, Estudaê, tá? Então você que está fazendo o ensino médio, essas aulinhas são para vocês, tá? Você que está fazendo educação de jovens e adultos, também vai servir para vocês. A gente fala dos fundamentos das ciências aqui. Então você vai ter aula de história, de geografia, de química, biologia, física, matemática, português, filosofia, sociologia, redação, também tem aula lá, tá? Então você vai vacilar? Não, você vai assistir, acessa no YouTube, acessa, procura lá, plataforma Gonçalves Dias. E eu sei que vocês vão gostar tanto que vão procurar no Instagram a plataforma Gonçalves Dias, vai seguir, que você vai receber as notificações no Instagram e também lá no YouTube. Você vai se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações de quando chegar vídeo novo, tá bom? Então vocês que estão indo para a escola, ó, coloca o áudiozinho aqui, vê uma aula de matemática que você vai assistir, vê uma aula de história, uma aula de geografia, tá? Você que está indo ao centro, eu não sei o que eu vou ver aqui no meu celular, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, ouve uma aula de português, ouve uma aula de física, assiste, você está sentadinho lá, assiste uma aula de física, porque geralmente tem alguma coisa que a gente escreve, tá bom? Então não vacila, vai lá e acessa a plataforma Gonçalves Dias, belezinha? Então, ó, essa é a nossa primeira aula do projeto Estudaê. Aqui é a primeira aula do segundo ano, tá bom? Então, nessa aula, o que nós temos aqui para essa aula aqui, ó? Primeira aula de hoje é sobre temperatura e calor, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai ter umas noções básicas sobre o que é temperatura e o que é calor. Professor, eu sei, são sinônimos, não é isso? Temperatura e calor é a mesma coisa, nada disso. E essa aula de hoje, a gente vai diferenciar as duas, tá bom? Então, ó, eu coloquei essa imagem para vocês terem primeiro uma noção do que esse conceito é importante para a gente. Que esse conceito aqui, ó, calor. Esse conceito ele é muito importante. Calor é uma forma de energia muito abundante. A gente vai ver já com calma o que é. Como exemplo para vocês, eu botei aqui uma usina termoelétrica, tá? O que essa usina termoelétrica faz? Olha o nome. Termo, tá? Vem de energia térmica, vamos já ver. Elétrica, energia elétrica. Então, ó, é energia térmica que vai se transformar em energia elétrica. E aqui você tem várias partes dela. Eu destaco bem aqui, ó, a caldeira. A caldeira, aonde se vai colocar carvão, pode ser, ó, carvão mineral, bota para queimar. Pode ser diesel, pode ser biodiesel, pode ser etanol, pode ser qualquer fonte, tá? Você tem um combustível, você coloca ele para queimar. Esse combustível, quando queima, ele vai esquentar a água que está aqui, ó, nessa tubulação. Essa água ela vai virar vapor. Esse vapor vai girar uma turbina aqui, ó, que um processo que vocês vão ver no terceiro ano,
o movimento da turbina vai gerar energia elétrica, tá? Então você tem calor aqui, ó o fogo aqui, se transformando em energia elétrica, certo? Para vocês verem a importância. De vez em quando se fala, o consumo de energia no Brasil aumentou, vamos ter que ligar as termoelétricas, porque a matriz energética do Brasil, em sua grande parte, ela é hidroelétrica. Energia da queda da água que faz girar uma turbina e gerar energia elétrica. Mas é a queda d'água, tá? Então se faz represa para que essa água represada, quando ela caia, quando ela se mova para baixo, ela gire uma turbina e esse giro da turbina pode gerar energia elétrica. Aqui o que substitui a queda d'água, lá na hidroelétrica, é a água que a água que cai para girar a turbina. Aqui não, é o vapor que se movimenta para girar a turbina e gerar energia elétrica. Sempre essa turbina vai estar lá, mas esse não é o assunto principal. Eu só estou falando para vocês, vamos acionar as termoelétricas. Nós temos várias termoelétricas dessas espalhadas pelo Brasil, que quando a demanda de energia elétrica aumenta e as hidroelétricas não dão conta, aí tem agora as eólicas também, né? Quando elas não dão conta, aí se aciona as termoelétricas. É uma energia um pouquinho mais cara, porque usa esse combustível, na maioria deles combustível fóssil, né? Diesel, carvão mineral e tudo. Beleza? Então, por que esse primeiro cenário aí para vocês? É para vocês terem para vocês perceberem a importância dessa palavra aqui pra gente, ó. Calor é uma forma de energia muito abundante, tá? Mas qual é a diferença entre calor e temperatura? Vamos ver aqui. Olha só, o que é temperatura? Temperatura, assim, ó, grandeza física. Grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então percebam. Grandeza física que mede o grau de agitação das partículas das moléculas de um corpo. Olha só. A matéria que a gente conhece, que matéria, Jorge? Química física? Não. Isso aí a gente pode chamar de disciplinas, e chama até de componentes curriculares. Estou falando a matéria, é o ferro, a madeira, a cerâmica, um pedaço de gelo, a água que a gente bebe. Toda essa matéria, ela é composta de pequenas partículas, chamadas de átomos. Esses átomos, ele é composto por partículas menores ainda, que não vem ao caso agora. Os átomos, eles se unem por certa afinidade, que no terceiro ano vocês vão ver essa afinidade em natureza elétrica e na química também mostra. Eles se unem formando moléculas. Então nós temos a famosa molécula da água, por exemplo, que é dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, tá? Então você tem o H2O. Essa água, essas moléculas de água, lá na água elas não estão paradas não, elas estão assim, ó, vibrando. E quando você expõe ela ao sol, que ela aumenta, ela fica mais quente, ela vibra mais. Quanto mais ela recebe calor do sol, mais ela vibra. Ou quando você coloca na geladeira, aí ela está vibrando muito, aí ela começa a vibrar menos. E vai vibrando cada vez menos. E aí percebemos que ao receber calor ou ao retirar calor de uma substância, a vibração aumenta quando recebe e diminui quando perde calor. Então, a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura, quer dizer que mais rápido as moléculas estão vibrando. Quanto menor a temperatura, quer dizer que mais devagar essas moléculas estão vibrando. Tá? Então, temperatura alta, a vibração das moléculas aumentou. Temperatura baixa, a vibração das moléculas diminuiu. Então, temperatura tem a ver com aumento ou diminuição, o grau, tá aqui ó, o nome, tá aqui ó, vê? Grau de agitação.
das moléculas de um corpo. Beleza? Então é isso. Temperatura, grandeza física e médio grau de agitação das partículas de um corpo. Como faz para a gente medir a temperatura? Usa-se o termômetro, tá? Aqui eu coloquei 3 termômetros diferentes para vocês aí como exemplo. Esse primeiro termômetro, chamado de termômetro clínico, ele é, vamos dizer que ele era o mais utilizado, tá? É o termômetro de mercúrio. Aqui dentro eu tenho um tubo muito fininho, chamado de capilar. Esse tubo, dentro dele tem mercúrio. Quando o mercúrio ele é aquecido, as partículas vibram mais e aí ele aumenta de tamanho. Porque ó, o que estava vibrando assim, ó, perceba a distância média. Olha para cá agora, ó. Vídeo aqui comigo. Quando eles estão vibrando assim, ó, eles ocupam uma certa distância. Se aumentar a temperatura, a distância média deles aumenta. Tá? Aumentando essa distância média, o volume dele vai ficando maior. E aí ele sobe o capilar. E no capilar você tem as medidas aqui. Ó. O capilar é esse tubo muito fininho. É capilar porque vem de cabelo, fio de cabelo. Não é tão fino quanto o fio de cabelo, mas ele é bem fininho. E aqui você tem a coluna de leitura. Esse termômetro de mercúrio, dentro dele, ele é prateado. Mercúrio, ele é um metal que se encontra na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão, ele está no estado líquido. Esse termômetro ele está caindo em desuso. Ele não é aconselhável você usá-lo, porque se ele quebrar, esse mercúrio ele vai extravasar e é um metal tóxico. Tá? Então esse termômetro não se usa mais. Dificilmente você consegue comprar um termômetro desse de mercúrio. E eu nem aconselharia você a comprar. Esse outro termômetro aqui, ó, é um termômetro geralmente que a gente vê na parede, que é um termômetro cuja coluna de leitura dele é vermelhinha. Esse vermelhinho, que as pessoas confundem dizendo que é mercúrio, na verdade, ele é um álcool colorido, tá? Então aqui dentro não é mercúrio, a coluna de leitura vermelhinha não é de mercúrio. É um álcool que se coloca em um aditivo para ele ganhar a corzinha. O álcool porque ele é fácil de aumentar de tamanho, de dilatar, por isso que se coloca álcool. E o mais utilizado agora que é o termômetro digital. Né? A gente usa muito mais esse termômetro digital. Então eu coloquei esses 3 aparelhos aqui para vocês lembrarem que ele mede a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Belezinha? Vamos agora para o outro conceito, que é o conceito de calor, tá bom? Então vejam, com calma. O que é calor? Vou botar aqui. Calor, energia térmica em trânsito. Essa palavra trânsito, eu quero dizer, escrever aqui, ó, movimento. Tá? Energia em movimento, certo? Devido exclusivamente à diferença de temperatura entre os corpos. Essa transmissão de energia ocorre até que os corpos entrem em equilíbrio térmico. Deixa eu explicar agora aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho 2 corpos quaisquer, tá? Pode ser assim, ó, uma fogueira e você. Temperatura da fogueira, alta, 400 graus Celsius. Vou escrever aqui. Temperatura da fogueira, 400 graus Celsius, por exemplo. Tá? Temperatura do corpo humano está em torno de 36 graus Celsius. Certo? Então vejam que a fogueira está com temperatura muito maior do que a do corpo humano. Quando isso acontece, gente, não precisa ser tão diferente assim não. Eu botei diferente só para vocês perceberem que eu botei muito grande assim a diferença, é só porque eu dei o exemplo da fogueira, tá bom? Mas assim, ó, você tem 2 corpos de temperaturas diferentes,
ocorre um processo espontâneo na natureza, ninguém força. Uma energia térmica, a energia térmica, ela flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É um processo espontâneo. Ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. E esse corpo aqui, ó, quando ele perde calor, a temperatura dele diminui. E esse aqui, ó, quando ele ganhar calor, a temperatura dele tende a aumentar, tá? Aí o que acontece? Eu tenho aqui desse lado o que está quente, aí ele vai fornecendo calor, a temperatura dele tende a diminuir. E aqui que está frio, vai receber calor, a temperatura dele tende a aumentar. Então aqui, ó, a temperatura diminui, temperatura aumenta, temperatura diminui, temperatura aumenta, até que os dois atinjam a mesma temperatura, que é isso aqui, ó, equilíbrio térmico. Quando eles atingirem a mesma temperatura, o calor acaba. Calor só existe se as temperaturas forem diferentes. E de forma espontânea, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quero reforçar isso aqui, ó. Energia térmica em trânsito, em movimento. Calor, ele está em movimento espontâneo do corpo quente para o corpo frio. Então, ó, eu vou receber calor, mas eu não vou ter calor. É errado dizer assim, ó, ah, eu estou com calor. Você não está com calor, porque ninguém tem calor. Calor é uma forma de energia em movimento. Só se fala em calor quando a energia térmica está em trânsito, se movimentando. Ah, Joades, então qual é o certo falar? Eu estou sentindo calor. Beleza. Sente-se calor quando você recebe calor de algum lugar. Quando você está indo para a escola, que o muro da escola está quente, ele manda calor para você. Aí você diz assim, ó, estou sentindo calor. Aí tá certo. Se você vai para um lugar com a temperatura baixa, fria, vamos imaginar que com um lugar com a temperatura menor do que 36, e aí agora, vou apagar aqui, vamos mudar. O seu corpo é o quente agora, ó, com 36 graus Celsius. E o ambiente, você está na Serra Gaúcha, que está em 10 graus Celsius, por exemplo. Aí agora muda, em vez de seu corpo receber calor, o seu corpo vai perder calor, tá? Então, quando você perde calor, você sente frio. Ah, eu tô com frio. Você não está com frio, porque ninguém tem frio. Você está perdendo calor. Aí qual seria o correto falar? Eu estou sentindo frio. Sente-se frio quando se perde calor, tá? Então, vocês que estão estudando comigo, a partir desse momento, não vão mais falar eu estou com calor ou eu estou com frio. Não está nem com calor e nem está com frio, porque ninguém tem calor, nem tampouco tem frio. Eu estou sentindo calor quando eu recebo calor, e eu estou sentindo frio quando eu perco calor. Belezinha? É isso. Vamos para a próxima, deixa eu só apagar aqui. Deixar tudo apagado bonitinho. Próximo slide. Tá, olha só. Só para a gente fixar dois exercícios aí, ó. Temperatura é uma grandeza física que mede. Letra A, grau de agitação das moléculas. Letra B, temperatura mede calor. Mede pressão na letra C. Mede volume, mede densidade. Acabamos de ver, né? Temperatura, grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Então, resposta certa, letra A. Aí sempre eu coloco no próximo slide. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, resposta certa, letra A. Beleza? Próxima. Ó, calor é definido como uma energia térmica que flui entre corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a quê? Lembra? Para ter calor,
calor em trânsito, né, em movimento, né, para que esse calor apareça, é necessário que as temperaturas sejam diferentes, né? Então, para que exista o calor, é necessário, letra A, temperatura dos corpos serem iguais? Não. Como é que chama essa situação de temperaturas iguais? Equilíbrio térmico. Letra B, temperatura dos corpos serem diferentes? Isso. Letra C, os corpos estarem muito quentes, é necessário isso? Não. Se dois corpos estiverem muito quentes, mas estiverem com a mesma temperatura, não vai ter calor entre eles, é necessário diferença de temperatura. Os corpos estarem muito frios, tampouco, tá? Então a resposta seria o quê? Temperatura dos corpos serem diferentes. Resposta certa, letra B. Belezinha, gente? Valeu, essa é apenas a primeira de uma série de aulas para você do segundo ano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.